Olá, bem-vindos a mais uma web aula de métodos quantitativos. Eu vou tratar agora com vocês, nessa videoaula, de vários assuntos. Eu vou comentar com vocês um pouco de potenciação, depois radiciação, comentar um pouco sobre expressões exponenciais e, por último, logaritmos, ok? Na verdade, eu acredito que vocês já viram isso tudo lá atrás em Fundamentos da Matemática, mas vale eu rever com vocês esses conceitos porque vocês vão ter que aplicá-los mais para frente em outras disciplinas, como tópicos avançados de administração e outras aqui dentro da plataforma ABA, ok? Bom, vamos começar então com potenciação. O que é potenciação? Potenciação é uma ferramenta que foi desenvolvida para simplificar os cálculos matemáticos, tá? Ela é uma operação que indica o seguinte: a multiplicação de uma mesma base, tá? Por ela mesma, tantas quantas vezes indicar o expoente que ele está elevado. Então, toda potenciação a gente caracteriza ela matemática assim: eu tenho uma constante A, um número, elevado a um expoente N. Na verdade, essa potenciação está me indicando o seguinte, que eu vou multiplicar essa mesma base, o A, quantas vezes foram necessárias para indicar esse expoente que está lá em cima. Quer um exemplo? Vamos lá. Exemplo 1. Imagina que eu tivesse isso aqui, olha. 2 elevado a 3. Para trabalhar a potenciação de 2 elevado a 3, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa base 2 por ele mesmo 3 vezes, porque o nosso expoente que está sendo aqui, olha, elevado a 2 é 3. Então, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou multiplicando a mesma base 2 3 vezes, porque o que eu tinha no enunciado era um expoente de 3. Então, multiplicando 2 por 2 por 2, vocês vão encontrar um resultado de 8, tá? Um outro exemplo, se eu tivesse aqui, olha, menos 3 elevado ao expoente de quarto. Então, quanto dá menos 3 elevado a quarta? Eu tenho que multiplicar esse menos 3 4 vezes ele por ele mesmo. Então, ó, menos 3 que multiplica, menos 3 que multiplica, menos 3 que multiplica, menos 3. Se você for fazer isso na calculadora, fazer o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, vocês vão ver que vocês vão chegar a um resultado positivo de 81. Por que positivo se meu número era negativo? Lembrem que na multiplicação de sinais negativos, menos com menos vira mais, e mais com menos vira menos com mais também vira menos, e mais com mais fica mais. Então, olha, percebam aqui, ó. O primeiro, menos vezes menos, eu fico com mais por aqui, certo? Mais vezes menos, eu vou ter um resultado negativo aqui. E menos vezes menos, que é a última potência, eu vou acabar ficando com um sinal positivo no final. Por isso que eu tive um resultado positivo de mais 81, que a calculadora indicou. Então, na verdade, a potenciação nada mais é do que essa operação que ela indica quantas vezes a gente tem que multiplicar essa mesma base de acordo com o expoente que está pedindo. É bem tranquilo, tá? Queria passar para vocês 3 regras. Primeira regra da potenciação. Vamos lembrar elas. Qual que é? Olha, toda potência, tá? De expoente 1, aqui é 1, número 1, é igual à própria base. Então, se eu tenho A elevado a 1, eu vou ter um resultado de A. Então, toda exponência de expoente 1 é igual à própria base. Quer um exemplo? Se eu tivesse aqui, olha, 4 elevado a 1, quanto valeria essa minha potência? O próprio 4. Menos 17, fechar o parênteses aqui, ó, elevado a 1, vai me dar quanto de resultado? O próprio menos 17. Então, toda potência elevada a 1 é o próprio valor do número. Segunda regra que eu quero passar para vocês. Toda potência de expoente zero, olha, A elevado a zero, é igual a 1. Não interessa o número que você está trabalhando. Se você elevar ela a um expoente zero, você vai ter o resultado de 1. Um exemplo. 1512 elevado a zero. Quanto vai dar para mim? 1512 elevado a zero vai me dar um resultado de 1.
Não interessa o valor, qualquer número elevado a zero dá 1. Se eu tivesse lá menos 5 elevado a zero, qual seria o meu resultado? 1. Não interessa o valor da base, qualquer base elevada a um expoente zero, eu vou ter então o resultado de 1. Terceira regra que eu quero passar para vocês. A terceira regra fala o seguinte, olha. Toda potência elevada a um expoente negativo, tá vendo aqui, ó, a elevado a menos n, é igual ao inverso da base. É a mesma coisa que dizer, então, a elevado a 1 dividido por n. Então, olha, toda potência que tem um sinal negativo no expoente, tá? É igual ao inverso da base. Olha um exemplo que eu vou trazer para vocês para trabalhar. Se eu tivesse aqui, olha, 2 elevado a menos 3. Como é que eu faria isso? Eu tenho que fazer o inverso da base. Eu não tenho aqui só 2 multiplicando, então ao invés de ter um valor de 2, eu para fazer o inverso de 2, eu vou ter 1 dividido por 2. É a mesma coisa que colocar 1 dividido por 2 elevado a 3. Saiu meu sinal negativo. Então, eu não tinha 2 aqui no numerador. Como eu tenho que fazer o inverso, eu tenho que jogar ele pro denominador. E o que eu tinha no denominador antes, que era o próprio 1, porque 2 dividido por 1 é próprio 2, eu jogo ele no numerador. Então, sempre que vocês se encontrarem o quê? Encontrarem um expoente negativo, vocês têm que fazer o quê? O inverso da base. Então, se era 2, fica 1,5. Se era 4, vai ficar 1/4 e assim por diante. E continuar elevando esse inverso da base ao expoente de 3. Inverter só vai fazer o quê? Com que a gente tire o sinal negativo da potência, do expoente. Mas tirando o sinal negativo do expoente, nós ainda temos que terminar isso aqui. 1,5 elevado ao cubo é a mesma coisa que dizer 1 dividido por 8. Por quê? Eu não tenho que levar esse 1 ao cubo? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, por isso que ele está lá. Agora eu tenho que levar aqui também embaixo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Por isso que eu tenho um resultado de 1/8. Tudo bem? Bom, vocês reviram então comigo essas regras básicas de potenciação. Então, vamos relembrar agora algumas propriedades da potência. Vamos por aqui, ó. Propriedades da potência. Vamos rever alguma delas. Olha, para facilitar as operações entre as potências, a gente usa as seguintes propriedades matemáticas. Primeira propriedade matemática, tá? O produto das potências, então se eu tenho uma potência assim, ó, produto das potências de mesma base, tá? Potências de mesma base, vou por aqui, ó. Potências de mesma base. O produto das potências de mesma base é igual ao quê? A soma desses expoentes sobre a mesma potência. Então, se eu tivesse um produto de uma mesma base, a elevado a m vezes a elevado a n, eu mantenho a minha base e somo os expoentes que eu tinha antes. Isso quando eu estou trabalhando produto, tá? Que aqui é a multiplicação. Tudo bem? Ok. Se eu tivesse... Deixa eu dar um exemplo antes de ir para a próxima, que seria a divisão. Então, se eu tivesse aqui, olha, como exemplo, o seguinte exercício. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quinta. Eu não estou tendo um produto de mesma base? Concorda? Ok. Se eu tenho um produto de mesma base, de potências, como é que eu operacionalizo isso? Mantenho a base, olha, não era A e A, aqui não era 3 e 3, mantenho a base. Só que o que eu faço agora? Somo os expoentes. Eu vou ter agora 3 elevado a 2 mais 5. 2 mais 5 não dá 7, então o resultado dessa operacionalização vai ser 3 elevado a 7. Então, sempre que a gente trabalhar com potências de mesma base e tiver que fazer produto, eu vou fazer o quê? Somar os meus expoentes. Se eu estivesse fazendo divisão, então esse aqui é o meu caso A, tá? Meu caso B. Se eu estivesse fazendo divisão, então se eu tivesse isso aqui, olha. A minha potência é A elevado a M dividido por A elevado a N. Então, se eu tivesse uma divisão
de potências na mesma base, como é que eu operacionalizaria isso? Manteria também a minha base A, só que agora ao invés de somar, como eu fiz no produto, eu vou diminuir. Eu vou fazer M menos N. Então, quando eu tenho a divisão de potências da mesma base, o que eu tenho que fazer? Manter a base e diminuir os expoentes. Quer um exemplo? Se eu tivesse isso aqui, olha, 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 3. Eu não tenho aqui uma divisão de potências da mesma base? Então, eu mantenho a base que é 2. Por eu estar trabalhando com uma divisão, o que eu faço agora? Então, eu faço a diminuição desses expoentes. Eu vou ter, então, 2 elevado a 10 menos 3. Só que quanto dá 10 menos 3? Não dá 7? Então, o resultado dessa potência seria 2 elevado a 7. E aí sim você teria que jogar 2 elevado a 7 na calculadora para que você possa calcular o resultado dessa potência no final. Mas quando nós operacionalizamos, nós fazemos isso. Então, quando nós temos uma multiplicação de mesma base, nós somamos os expoentes. Quando nós temos uma divisão da mesma base, nós diminuímos os expoentes. Mas pode ser que a gente ainda trabalhe um terceiro caso, quando a gente trabalha com a mesma base, tá? Imagina que eu estou trabalhando então agora potenciação. Eu tenho o seguinte, uma potência A elevado a M e ainda esse termo elevado a outra potência, elevado a N. Então, eu tenho a potência da potência. Quando eu trabalho esses casos de potenciação de potência, como é que nós operacionalizamos isso? Nós mantemos a base A, não muda nada. Só que agora, o que eu tenho que fazer com os expoentes? Agora, como eu estou fazendo a potência da potência, eu faço uma multiplicação desses expoentes. Então, quando eu tenho potenciação de uma potência, para operacionalizar, eu mantenho a base e elevo ao quê? Elevo aos expoentes multiplicados por eles, tá? Exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, 4 elevado ao cubo e esse termo todo ainda elevado ao quadrado. Como é que eu operacionalizaria isso? Manteria minha base, então eu teria 4. E agora, por ter potência da potência, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esses expoentes. Eu vou multiplicar, então, 3 vezes 2 lá em cima na potência. 3 vezes 2 não me dá 6? Então, o resultado dessa operacionalização seria 4 elevado a sexta. Trabalhar com a base, a mesma base, é tranquilo, vocês estão vendo? Então, olha, se a gente trabalha com multiplicação só de potências, nós somamos. Se nós trabalhamos com divisão de potências, nós diminuímos. E quando nós trabalhamos potência da potência, nós multiplicamos. Mas pode ser que a gente também trabalhe o quê? Potências de bases diferentes. Então, vamos por aqui, ó, segundo os casos, certo? Potências de bases diferentes. Como é que nós podemos operacionalizar potências de bases diferentes? Bom, vamos lá. Eu posso ter então um caso de divisão. Como é que nós operacionalizamos isso? Então, imagine que eu tenho uma divisão, olha. A dividido por B, tá? E esse termo todo elevado a uma potência N. Então, quando eu tenho uma divisão de um termo e esse termo elevado a uma potência, a mesma coisa que dizer o quê? Que eu estou elevando o meu numerador a essa potência e diminuindo também o meu denominador à mesma potência. Basta fazer o quê? A distributiva, lembram que vocês aprenderam? A distributiva dessa potência para esses termos que a gente chega lá. Olha um exemplo aqui para vocês. Se eu tivesse isso aqui, olha, 4 dividido por 3, certo? É uma divisão, não é isso? E tudo isso elevado a 2. Como é que eu operacionalizaria isso? Eu faria a distribuição desse expoente 2, tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, eu teria 4 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Quanto dá 4 elevado ao quadrado? 16. E 3 elevado ao quadrado? 9. 16 dividido por 9 me dá um resultado de 1,7. Então, é assim que a gente faz e trabalha a divisão de bases diferentes quando está trabalhando potenciação.
Mas pode ser que você tenha exercícios que você tenha que trabalhar o produto. Então, vamos por aqui, olha, produto. Como é que nós fazemos o produto de potências de bases diferentes? Então, se eu tivesse aqui, ó, um produto de bases diferentes, A vezes B, e elevasse isso também a uma potência N. Para operacionalizar, eu também teria que fazer a distributiva desse expoente para esses dois termos. Então, é a mesma coisa que escrever que eu tenho A elevado a N vezes agora B elevado a N. Nós simplesmente fizemos o quê? A distributiva do expoente. Exemplo, se eu tivesse isso aqui, olha. 5 vezes 3 elevado ao cubo, correto? Para operacionalizar, como é que eu tenho que fazer? Então, pegar esse expoente e distribuir aqui dentro. Então, eu vou ter o quê? 5 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Quanto dá 5 elevado ao cubo na calculadora? Vai dar 125. E 3 elevado ao cubo? Vai dar 27. No final, vai bastar vocês multiplicarem o 125 pelo 27, que vocês vão ver que a calculadora vai dar o quê? Um valor de 3.375. Então, quando a gente está trabalhando com bases diferentes, basta nós fazermos a distributiva do expoente que nós chegamos lá. Não tem problema, tá? Uma vez que a gente entendeu potência, vamos entender radiciação. Novo tema aqui, tópico da aula. Radiciação, ok? O que a gente entende por radiciação? Sempre a gente vai ter o seguinte, uma raiz, certo? Com um radical, N, e com um radicando. Então, o expoente seria o nosso radical, no caso, e a base A seria o nosso radicando. Toda radiciação ela é representada assim, pela raiz de um radical, N, de uma base A, que seria o nosso radicando, ok? A radiciação ela é o inverso da potenciação, tá? Se a gente tem o seguinte, olha, se um número, uma base, tá? Ele é elevado a uma potência, nós temos isso daqui, olha. Imagina que esse número é elevado a uma potência de divisão. Um A é elevado a um expoente que é uma própria divisão. Então, imagina que eu tenho um número, uma base, elevado a um expoente e esse expoente seja uma divisão. Eu vou encontrar nessa potenciação a própria radiciação. Por quê? Porque quando a gente tem uma base elevada a uma divisão, é a mesma coisa que escrever o quê? Então, olha lá. Raiz de um dado A, correto? Elevado a quem? Elevado ao numerador que ele estava. Então, eu vou elevar o A ao M. E o denominador de uma potência sempre vai ser o radical. É ele que eu vou pôr aqui na minha raiz. Então, quando eu tenho uma potência de uma base, certo? Elevado ao expoente, que é uma divisão, eu posso transformar essa potência numa radiciação, porque eu vou estar escrevendo a mesma coisa. A elevado a m dividido por n é a mesma coisa que escrever o quê? Raiz de n de quem? De a elevado a m. Querem um exemplo? Olha aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, ó. 2 elevado a 3 quartos. Como é que eu trabalharia isso? Eu teria então o quê? Raiz quarta, porque quarta é o meu 4 é o valor do meu denominador. Raiz quarta de quem? Dessa minha base 2, agora é elevado ao que estava lá no numerador, que era 3. Então, escrever 2 elevado a 3 quartos é a mesma coisa que escrever raiz quarta de quem? Quanto dá 2 elevado a 3? 8 na calculadora. Nós conseguimos, então, trabalhar a raiz quando nós temos no expoente uma divisão. Que propriedades eu quero passar para vocês? Por que a gente faz isso? Porque usando tanto a potenciação quanto a radiciação, nós conseguimos simplificar algumas operações matemáticas, tá? Então, vamos pôr propriedades da raiz para vocês.
Quais são as propriedades da raiz? Primeira que eu quero passar para vocês é o seguinte, ó, essa que a gente acabou de ver, tá? Se o índice do radical for igual à potência no radicando, então, imagine o seguinte, se eu tenho um a elevado a n e a raiz é n, então, olha, se o índice do radical, que está na raiz, é igual à potência do radicando, eu não tenho n, tá? A raiz seria igual ao próprio radicando. Por quê? Quando eu tenho n não é a mesma coisa que dizer que não eu tenho uma potência a elevado a n dividido por n. Só que n dividido por n, ou 1 por 1, ou 3 por 3, qualquer número dividido por ele mesmo vai me dar um resultado de 1. Então é a mesma coisa dizer que eu vou ter o quê? Uma potência, uma base a elevado a 1. E vocês aprenderam que toda potência toda base elevado a 1 expoente 1 me dá o próprio resultado da base. Então, olha lá, vamos entender de novo. Se o radical, quem que é o radical? É o que está na minha raiz. For igual ao radicando, eu sempre vou ter o quê? Um resultado de raiz igual ao do próprio radicando, que está aqui, que é a minha base A, ok? Um exemplo. Se eu tivesse isso aqui, olha, raiz quadrada de 16. Quando nós temos exercícios que nem aparece o 2 aqui, é porque ele é raiz quadrada. Na matemática, o default, o padrão é, se a gente está trabalhando raiz quadrada, não há necessidade de indicar que aqui no radical, o 2 no lugar da raiz, tá? Porque é padrão de mercado e de consenso comum usar raiz quadrada sem nada escrito com 2 aqui. A gente só coloca o número do expoente diferente se a gente estivesse trabalhando raiz cúbica ou raiz quarta, tá? Mas não se assusta. Então, quando eu tenho raiz quadrada de 16, se eu pudesse, é o seguinte, olha, eu não estou trabalhando raiz quadrada. Que número eu posso, então, entender que ele multiplicado por ele me daria um resultado a 16? Não seria o 4? Então, raiz quadrada 16 não é a mesma coisa escrever que eu estou tendo raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado, porque 4 elevado ao quadrado não me dá um resultado de 16. O que eu encontro aqui no termo? Exatamente isso. Um índice radical de 2 igual ao da potência desse radicando, que também é 2, tá? Então, se eu tenho raiz quadrada de 4 elevado a 2, eu vou ter o quê? Um resultado de 4 elevado a quem? A 2 dividido por 2, que é a mesma coisa que dizer que é 4 elevado a 1, que é o próprio 4, tá? Dá pra gente trabalhar a raiz assim e fica fácil operacionalizar sem problema. Segunda propriedade que eu quero passar para vocês é o seguinte. Se eu tivesse então o seguinte, olha, o radical de um produto, eu tivesse aqui uma raiz de n de a vezes b, tá? O radical de um produto é igualzinho ao produto dos radicais. É a mesma coisa que escrever raiz n de a vezes raiz n de b. Então, o radical de um produto é a mesma coisa que o produto dos radicais. Vamos trabalhar um exemplo. Se eu tivesse isso aqui, olha. Raiz quadrada de 16 vezes 25. Eu não estou tendo raiz de um produto? Então, é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 25. Quanto dá na calculadora a raiz quadrada de 16? Dá 4. E quanto dá na calculadora raiz quadrada de 25? Dá 5. 4 vezes 5 me dá um resultado de 20. Se vocês não quisessem resolver assim, usando essa propriedade, vocês poderiam fazer também antes a multiplicação e só depois extrair a raiz, que vocês vão ver que vocês chegariam no mesmo resultado. Quer fazer diferente? Ó, vamos fazer aqui então. Ó. Repetir. Raiz quadrada de 16 vezes 25. Então, se eu não quisesse ter usado essa propriedade, eu chegaria no mesmo resultado. Se eu fizesse antes só a multiplicação. Então, fazendo a multiplicação, quanto dá 16 vezes 25? Não dá 400? Então, eu vou ter raiz quadrada de 400. Agora, eu fiz aqui a multiplicação. Se eu entrar lá na calculadora e pedir para eles calcularem raiz quadrada de 400,
a calculadora vai me dar um resultado também de 20. Não chegamos no mesmo resultado? Não tem problema. Quando você tiver, então, aqui sempre o radical de um produto, ou você faz a multiplicação antes e extrai a raiz, o que às vezes pode ser complicado, você pode ter números grandes, pode te dar trabalho, ou o que você faz? Separa esses produtos e faz o produto das raízes, ok? Tanto faz, os dois caminhos levam a Roma, eu brinco. Cabe a vocês decidirem fazer do jeito que vocês preferem, tá? É que em alguns exercícios talvez vocês precisem aplicar essa propriedade para poder desenvolver melhor o exercício. E eu quero passar para vocês uma terceira propriedade da potência. Que propriedade é essa? É o seguinte, olha. O radical, tá? De um coeficiente. O que é um coeficiente? De uma divisão. Então, o radical de uma divisão, de um quociente, é igual ao quê? Ao quociente dos radicais. É a mesma coisa que fazer raiz n de A dividido por raiz n de B. Então, quando eu tenho o radical de uma divisão, como é que eu trabalho? Eu faço a divisão desses radicais. Quer um exemplo? Exemplo, se eu tivesse aqui, olha, raiz quadrada de 4 dividido por 49. É a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 49. Quanto dá raiz quadrada de 4 na calculadora? Vai me dar 2. E quanto dá raiz quadrada de 49 na calculadora? Me dá 7. Olha lá, cheguei em 2/7 de resultado para essa equação, tá? Não interessa como vocês forem trabalhar, vocês usem as propriedades que vocês preferem e que vocês consigam melhorar o resultado das equações dos exercícios que vocês venham a fazer no futuro, tá? Essas são as propriedades que eu queria explicar para vocês, que vocês já aprenderam, que eu só estou revendo um pouquinho aqui, ok? Vamos falar então um pouco agora sobre equação exponencial. O que é uma equação exponencial? Ela envolve potenciação e o objetivo é calcular o valor da incógnita que vai aparecer lá no expoente, tá? Para resolver uma equação exponencial, a gente sempre tem que transformar a equação dada em igualdade de base. Então, se eu tivesse assim, olha, uma base A elevado a uma incógnita x, para eu poder trabalhar essa equação, eu sempre tenho que achar e trabalhar a equação numa mesma base A, tá? Elevada a uma potência n. O que eu tenho que fazer então? Eu vou ter potências de mesma base primeiro e num segundo momento também conseguir uma potência de mesma base no outro membro da equação para que eu possa operacionalizar essa equação exponencial. A minha incógnita não está lá em cima, na potência. Então, para que eu possa achar o valor do x, que é a minha incógnita, eu tenho que trabalhar com essa mesma base. Uma vez tendo a mesma base, por regra matemática, quando a gente tem o quê? Igualdade de potências na mesma base, o expoente de um lado da equação é igual ao expoente do outro lado da equação. Então, ficaria fácil calcular o x, que seria a nossa incógnita. Primeiro exemplo, ó, vou trabalhar aqui. Ó. Se eu tivesse o seguinte, 2 elevado a x é igual a 8. É uma equação, certo? Como é que eu calculo essa incógnita x? Eu tenho que transformar esse resultado 8 primeiro numa potência de mesma base 2, para que aí sim eu possa calcular o x. Se eu transformar esse 8 em base 2, tá? Então, desse lado da equação tem 2 elevado a x. Que potência eu tenho que elevar esse 2 para dar um resultado de 8? Basta pegar o 8, dividir por 2, e vocês vão ver, e dividir por 2, que vocês vão chegar num resultado de 3 potências. Ele vai chegar a 1, certo? Decompondo então o 8 de 2 em 2, nós vemos que a gente vai ter que fazer essa divisão do 8 3 vezes por 2, para que a gente possa resolver e decompor esse 8 até o final. Então, a gente sabe que para dar um resultado de 8, eu tenho que elevar esse 2 à terceira.
Se eu tenho agora igualdade de base, o que eu posso fazer? Igualar os termos dos expoentes. Então, se eu tenho a mesma base, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que dizer que o meu x equivale ao cubo. Esse é o resultado da minha equação exponencial. Se eu tivesse outro, vou mostrar outra para vocês. Outro exemplo. 3 elevado a x menos 4 é igual a 27. Tudo bem? Bom, se eu tenho 27 desse lado da equação, eu tenho que também trabalhar esse valor a uma base de 3, certo? Então, desse lado eu vou ter 3 elevado a quem? A x a menos 4 é igual a quem? A 3 elevado a que potência? Que potência eu tenho que levar o 3 para dar 27? O próprio 3. Eu não tenho a mesma base agora? 3 e 3 desse lado? Se a base é igual, eu posso igualar os expoentes. Então, de um lado eu vou ter x menos 4 de expoente e do outro eu vou ter 3. Não cheguei agora numa equação? X menos 4 é igual a 3? Para isolar o x, eu passo esse menos 4 para o outro lado da equação. Como ele estava sendo diminuído, ele vai para o outro lado sendo adicionado. Então, a mesma coisa que dizer que x é igual a 3 mais 4. Lembrem que quando a gente muda os dados de um lado para o outro da equação, eles vão com sinal invertido, tá? Então, se eu tenho que x é igual a 3 mais 4, quanto vale meu x? X é igual a 7. 7 por quê? Porque eu tinha um resultado de 3 mais 4. Espero que vocês tenham entendido resolver e não resolver, mas vocês tenham compreendido como resolver essas equações exponenciais. Quando a gente consegue trabalhar na mesma base, fica mais fácil, por quê? Porque aí basta a gente igualar os expoentes que a gente chega no mesmo número. Só que o problema é o seguinte, nem sempre nós vamos trabalhar equações com que a gente consiga igualar o expoente ao resultado dessas potências à mesma base. Pode ser que a gente tenha que trabalhar com bases diferentes. E aí a gente não consegue usar essa metodologia de operacionalização para simplificar a nossa expressão. Então, o que acontece? Quando eu estou trabalhando com equações exponenciais com bases diferentes, então aqui eu tenho um a elevado a x e um b elevado a n, o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou ter que ser obrigada a utilizar o logaritmo para poder chegar lá e compreender quanto é que vale aquela potência. Bom, então se a gente trabalha com bases diferentes, a gente tem que aplicar logaritmo. Vamos rever o que é logaritmo que vocês aprenderam. O logaritmo, tá? É uma operação inversa da potenciação. Ele é muito usado em matemática financeira para a gente descobrir o tempo de uma aplicação, tá? Dado dentro do regime de capitalização de juros compostos. De forma geral, os logaritmos são representados por essa nomenclatura. Log de A na base B é igual a x. Então, o que a gente chama de logaritmo de A na base B? Quem? O expoente x tal que b elevado a x seja igual a a. Nós usamos o logaritmo para quê? Para definir qual que é o expoente x que eu tenho que elevar minha base b, minha base b elevado a x, para que eu tenha um resultado de a. Tudo bem? Vamos usar um exemplo para vocês entenderem aqui, olha. Se eu tivesse aqui, log, exemplo, log na base 3 de 9, certo? É igual a x. Então, o que eu estou perguntando? Qual que é esse expoente x, porque o logaritmo me dá o expoente que eu tenho que levar essa minha base 3 para me dar um resultado de 9. Então, log de quem? De 9 na base 3 igual a x é a mesma coisa que escrever o quê? Eu estou pegando a minha base 3, elevando ela a x e igualando esse valor a 9. Não cair numa expressão, numa equação exponencial que a gente acabou de ver? Então, para fazer isso, agora eu consigo trabalhar quem? O 9 que eu tinha do outro lado na mesma base. Vamos trabalhar. 3 elevado a x desse lado é igual a quem?
3 elevado a alguma coisa. Então, que potência eu tenho que elevar esse 3 para que eu tenha um resultado de 9? Eu tenho que elevar o 3 ao quadrado. Não tem a mesma base? 3 e 3, então agora basta a gente igualar quem? Os expoentes. Então, eu descubro que logaritmo de 9 na base 3 vale 2. 2 é a potência que eu tenho que levar o 3 para me dar um resultado de 9. Outro exemplo. Olha aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, olha. Log de 1 na base 8 igual a x. Certo? Então, qual seria o resultado x dessa potência que eu tenho que elevar esse 8 para que eu chegue num resultado de 1? Isso aqui é a mesma coisa que escrever o seguinte. Eu tenho que pegar minha base 8, elevar ela a x e igualar tudo isso a 1. O que eu estou perguntando para a calculadora, quando eu quero que ela faça os cálculos, quem tem científica faz isso rapidinho, você já chega no valor rápido, tá? Mas quem não tem, pode trabalhar assim para tentar simplificar a equação exponencial que você vai chegar no mesmo resultado. Então, quando eu tenho um logaritmo de um número na base, como é que eu faço? Eu tenho que descobrir o resultado dele. É a mesma coisa que pegar essa base e igualar o resultado que é a minha incógnita, que é x, e igualar isso a 1. Vamos transformar esse 1 numa base 8 para que a gente possa trabalhar a equação exponencial. Que valor, olha. Então, desse lado eu vou ter 8 elevado a x e 8 elevado a algum número. Que valor que eu tenho que elevar ao 8 para que eu tenha o resultado 1? Lembra a primeira regra da potenciação que eu passei para vocês? Todo valor elevado a zero dá um resultado de 1. Não interessa qual é a base. Na potenciação, toda potência elevada a zero vai me dar um resultado de 1. Então, se eu pegar o 8 e elevar ele a zero, eu não vou ter 1 de resultado. Agora eu não tenho 8 elevado a x é igual a 8 elevado a zero? Não estou trabalhando com a mesma base? Basta então igualar agora os expoentes. Nesse resultado, o logaritmo então de quem? De 1 na base 8 me dá um resultado de 0. Logaritmo é assim que a gente trabalha, tá? Então, se eu tivesse num exercício só perguntando para vocês, calcule logaritmo de 4 na base 10. Vocês fariam assim ou poderiam entrar numa calculadora científica ou até mesmo numa HP, que tem um atalho, depois eu explico para vocês, e calcular o logaritmo desse valor sem problema algum. Só que muitas vezes só calcular um logaritmo não basta, em algumas vezes vocês vão ter que aplicar algumas propriedades para simplificar as equações que vocês venham a trabalhar. Então agora eu quero passar para vocês algumas propriedades de logaritmos, tá? Vamos começar elas aqui, ó. Propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade que eu quero passar para vocês, olha. O logaritmo de um número, tá? Na base de mesmo valor, logaritmo de b, na própria base dele, b, é igual a ele mesmo, tá? É sempre 1. Então, sempre quando eu tenho o logaritmo de um valor na mesma base, eu sempre vou ter o resultado de 1. Exemplo, se eu tivesse aqui de exemplo, log de 8 na base 8, eu estou fazendo o quê? Eu não estou pedindo o logaritmo de 8 na base 8, eu vou ter como resultado 1. Para eu demonstrar para vocês, vou mostrar, olha. O que é log de 8 na base 8? Usando a mesma metodologia que a gente usou anterior. Eu tenho que pegar o que então? Pegar a minha base 8, elevar a minha incógnita x, certo? Que é o que eu quero calcular. Então, qual que é a potência que eu tenho que levar esse meu número 8 para me dar um resultado de 8? Eu não estou tendo a mesma base? 8 e 8 desse lado? Se aqui eu não tenho nada em cima, é a mesma coisa que eu estou dizendo o quê? Que eu estou elevando esse próprio 8 a um expoente de 1. Se eu estou trabalhando com valores de mesma base nessa minha equação, basta eu fazer o que então? Igualar as potências que eu vou ter o resultado de 1. O valor do logaritmo então de 8 na base 8 sempre vai ser 1. 1 é a potência que eu tenho que elevar o 8 para dar 8. Essa é a primeira propriedade. Então, o logaritmo de um número na base de mesmo valor igual a ele, tá? Sempre vai ser 1. Essa é bem tranquila, bem fácil.
Outra propriedade que eu quero passar para vocês é a seguinte, ó. O logaritmo de 1, log de 1, tá? Em qualquer base, independente, tá? Sempre vai ser igual a 0. O logaritmo sempre de 1, não interessa a base que você for trabalhar, sempre vai ser igual a 0. Quer um exemplo? Se eu estivesse aqui trabalhando esse exemplo, olha, log de 1 na base 9. Se a gente pudesse transformar isso em equação exponencial, o que eu teria que fazer? Eu não tenho que elevar um 9 a uma incógnita x e igualar isso a 1? Aí nós aprendemos que qualquer número elevado a 0 não dá um resultado de 1. Se qualquer número elevado a 0 dá um resultado de 1, vamos trabalhar com a própria base que a gente está trabalhando, que é 9. Então, 9 elevado a x é a mesma coisa que dizer que é 9 elevado a 0, porque 9 elevado a 0 dá 1. Não tem agora a mesma base dos dois lados aqui da equação? Então, basta agora a gente igualar os expoentes que a gente chega no resultado de 0. Independentemente da base, se fosse 9, 10, 20, não interessa. O logaritmo de 1 de qualquer base sempre vai dar um resultado de 0. Terceira propriedade que eu quero passar para vocês. Olha, o logaritmo de uma potência. Então, se eu tivesse assim, olha, log de quem? De uma potência a elevado a y, tá? Na base b. Então, o logaritmo de uma potência, como é que ele é operacionalizado na matemática? Nós baixamos essa potência aqui, olha, para baixo. Então, eu vou ter y vezes. Eu baixo a potência que estava lá e multiplico o quê? Pelo próprio logaritmo que eu tinha antes. Y vezes log de A elevado na base B. Então, sempre quando eu tenho logaritmo de uma potência, para trabalhar essa potência na matemática, o que eu faço quando eu aplico o logaritmo? Eu abaixo essa potência para o mesmo nível da equação, ela sai da potência, então eu pego esse y, baixo ele aqui e faço a multiplicação desse valor y que a gente acabou de baixar pelo próprio logaritmo que eu tinha. É assim, na matemática financeira, que a gente calcula o tempo nos juros compostos, tá? Que a própria HP tem isso programado nela, quando os alunos fazem os resultados. Então, quando nós estamos trabalhando logaritmo de potência, basta baixar essa potência e fazer a multiplicação dela pelo próprio logaritmo do número que você estava trabalhando. Exemplo, se eu tivesse isso aqui, olha, log na base 5 de 4 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que escrever o quê? Baixa a potência, não era ao quadrado? 2 vezes. 2 vezes quem? O log de 4 na base 5. Então, basta a gente baixar essa potência e fazer ela multiplicada pelo log do número que você estava fazendo. Essa é uma das propriedades mais importantes de logaritmos para que a gente possa simplificar equações mais complexas dentro da matemática e da administração, tá? É bem tranquilo. O logaritmo de uma potência, essa propriedade, permite a gente baixar essa potência, trazer essa potência ou essa incógnita num nível abaixo, normal, para que a gente possa operacionalizar a equação, ok? Outra propriedade, quarta propriedade que eu quero passar para vocês, olha. O logaritmo, tá? De um número b na base b. Então, assim, qual que é o log de b na base b? E esse número elevado a um expoente x, então se eu tivesse o seguinte, o logaritmo sim de uma potência, cuja base fosse a mesma que aquele valor b que está sendo exponenciado, sempre vai ser igual ao próprio expoente, ao próprio x. Então, quando eu tenho o logaritmo de um número cuja base é a mesma e esse logaritmo esse número sendo elevado a uma potência, eu sempre vou ter como resultado só a própria potência. Olha, se eu tivesse isso aqui como exemplo, log de 4 elevado a 6 na base 4, o resultado seguiria o quê? Como eu tenho 4 na base 4, o meu resultado vai ser direto à própria potência, que é 6. Essa é uma propriedade fácil, então, tá? Quinta propriedade que eu quero passar para vocês. Só tem 7, tá? Já tá chegando ao fim.
Quinta propriedade que eu quero passar para vocês. Olha, se eu tenho um número b e esse número b elevado ao logaritmo, tá? De a na base b, ele é igual ao próprio a. Então, se eu tenho um número sendo elevado ao log de um valor cuja própria base é ele mesmo, esse número que estava sendo elevado, o resultado da minha equação sempre vai ser o a que eu tinha lá. Então, se eu tivesse isso aqui, olha, 8 elevado a quem? Log de 10 na base 8. Então, eu tenho 8 de log de 10 na base 8. Quanto vale, então, o meu resultado dessa equação? Vai ser o próprio 10, que seria o logaritmo de 10 que eu quero trabalhar. Por quê? Porque a base do meu logaritmo era igual ao próprio valor da base da potência que eu queria trabalhar. Essa é bem tranquila também. Sexta propriedade. O logaritmo, tá, de um produto, m vezes n, numa base b, tá, é a mesma coisa que dizer o quê? O logaritmo de um produto será quem? A soma dos logaritmos. Eu vou fazer o log de m na base b mais o log de n na base b. Então, todo logaritmo de um produto vai ser a soma dos logaritmos. Quer um exemplo? Se eu tivesse aqui, olha, log de um produto, 5 vezes 4, só que na base 10, tá? É a mesma coisa que dizer que eu tenho o quê? Log de 5 na base 10, mais log de 4 na base 10. O logaritmo de um produto sempre vai ser a soma dos logaritmos. Seguindo o mesmo raciocínio, como última propriedade, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com a divisão. Vai ser o inverso. A divisão, tá? O logaritmo de uma divisão, então, se eu tivesse aqui, logaritmo de m dividido por n numa base 10, o logaritmo de uma divisão sempre vai ser quem, então, agora? Ele vai ser sempre a diferença dos logaritmos. Seguindo o mesmo raciocínio, a multiplicação, o produto de um logaritmo, o logaritmo de um produto não dava a soma dos logaritmos, então o logaritmo de uma divisão agora vai ser a diferença. Quando a gente tinha um produto, a gente usava a soma, agora na divisão a gente vai usar diminuição, tá? Exemplo, se eu tivesse isso aqui, então, o logaritmo de uma divisão, 5 dividido por 4 na base 10. É a mesma coisa que escrever, então, logaritmo de 5 na base 10 menos o logaritmo de 4 na base 10. O que a gente fez tudo aqui com o logaritmo até agora foi o quê? Mostrar as propriedades e como é que se chegavam em algumas potências. Mas muitas vezes eu vou pedir exercícios para vocês calcularem o logaritmo de um número na base 10. Como é que vocês fazem o cálculo do logaritmo? Vocês vão precisar trabalhar com uma calculadora científica, porque só uma calculadora científica ou o próprio Excel, um computador, conseguiria fazer esse cálculo rápido, direto, te dando um resultado único, sem ter que obrigar você a trabalhar equação exponencial tentando achar a mesma potência, tá? Então, o que eu aconselho vocês? Comprem qualquer calculadora científica, sem problema algum. Pode ser a Cássio, a mais barata que vocês tiverem, desde que ela tenha a opção de log. Vai estar lá, de logaritmo. Vocês vão ver que vai ter uma teclinha chamada log. Tendo essa científica, quando eu estivesse perguntando para vocês qual que é o log de 5, que você está perguntando o quê? Qual que é o logaritmo de 5 na base 10? Basta apertar log 5 dá igual, que a própria calculadora já traz para você a potência que você teria que levar o 10 para dar um resultado de 5, ok? É tranquila essa parte, eu sei que muitos de vocês se assustam com os logaritmos, vocês não se preocupem, porque eu ainda vou fazer exercícios muito tranquilos para que vocês possam fazer esses cálculos. Sempre que vocês tiverem dúvida, coloque suas dúvidas nos fóruns das atividades que eu abro para vocês, para que eu possa ajudá-los, mas não só ajudá-los, deixar aquilo já registrado para outros alunos, caso eles tenham também, dentro da nossa plataforma Ava não Renova, ok? Vejo vocês então na próxima aula. Até mais.